Olá a todos, bom, a gente vem aqui fazer mais um vídeo agora sobre Mateus capítulo 10, versículo de número 23. Jesus prometeu voltar à terra durante o tempo em que os discípulos ainda estavam vivos, né? Ou Jesus voltaria quando eles estivessem mortos, ou Jesus voltaria agora. Então nós temos aí a parte preterista, e nós temos aí então a parte futurista. Jesus realmente vai voltar. Então Jesus enviou seus discípulos numa missão e prometeu-lhes: não acabarei de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Entretanto, é óbvio que nem ele foi ao céu e muito menos retornou antes deles retornarem de sua viagem evangelística. Então nós temos aqui então uma contradição, uma mentira ou uma má interpretação. Bom, não há muitas interpretações dessa passagem. Alguns a consideram como a referência à destruição de Jerusalém no ano 70, no ano domínio, e ao fim da economia judaica, mas isso dificilmente se enquadra com o cumprimento do que diz a frase, até que venha o Filho do Homem. Então outros entendem que a afirmação de Jesus refere-se a um derramado do Espírito Santo ou a um grande avivamento antes da volta de Jesus à terra, para estabelecer o seu reino. Creio que a pregação do Evangelho levará ao reino. Isso vai estar em Mateus, capítulo 24, verso 14. Mas isso ainda parece estar muito além do significado literal do texto. Ainda outros o veem como contendo uma projeção de missão imediata dos discípulos para a sua permanente missão posterior de proclamar o Evangelho, até a consumação do século. Isso pode ver lá em Mateus, capítulo 28, verso de número 20. E note o fato de que os discípulos provavelmente não teriam ido por todas as cidades de Israel, na curta missão em que Jesus os enviava. O problema com essa posição é não haver uma indicação direta no texto de que Jesus estava se referindo ao futuro distante. Outra alternativa ainda seria de tomar a promessa literalmente como se referisse à volta imediata, interpretando a frase até que venha o Filho do Homem, como uma referência ao fato de que Jesus se juntaria novamente com seus discípulos depois da missão deles. Essa posição pode se apoiar em vários fatos. Primeiro, a frase até que venha o Filho do Homem nunca é empregada por Mateus para descrever a sua segunda vinda. Segundo, ela se enquadra na aceitação da primeira parte do versículo como sendo literal. Os discípulos foram literalmente e de imediato à cidade de Israel para pregar Jesus literalmente e de imediato encontrou-se de novo com eles depois do ministério itinerante que ele realizava. Terceiro, não há nenhuma indicação nessa passagem, nem em qualquer outra passagem, de que os discípulos acreditassem que Jesus estava para ir ao céu enquanto eles estavam na sua viagem de pregação. Isso certamente os teria assustado. Você pode conferir lá em João capítulo 14, verso 1 ao verso 5. Além disso, Jesus já lhes tinha dito de que ele teria de morrer e ressuscitar dos mortos. Isso está em João capítulo 2, verso 19 ao 22. Antes de ir para o céu e retornar. Então, o que temos aqui? Então, Jesus precisou morrer, tá? Para ele poder ser levado ao céu, ressurreição. Mas nessa ressurreição, então, sim, eles levariam os discípulos. Bom, então, o que acontece aqui? A volta de Jesus, muitos a consideram como se fosse agora um termo futuro, tá? Como se fosse para agora. Outros acreditam que Jesus já cumpriu. Nós temos que fazer uma diferença entre o Filho do Homem, que é o Messias prometido para Israel. Nós temos que fazer a diferença de Jesus ressuscitado, que é aquele que trouxe a gratidão e a palavra para os gentios, que no caso, aqueles que estão debaixo da graça. Então há de se notar ali uma diferença muito grande. Quando Jesus veio, ele veio para os discípulos, os judeus, os escolhidos. O Messias, tá? Jesus o Messias, Yeshua, ele veio para os escolhidos de Israel. E Jesus ressuscitado, que Paulo pega agora a graça debaixo, não da lei, mas debaixo da lei moral de Deus, esses sim
estão debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Então, temos que entender que Jesus, ele volta para buscar os seus, mas os seus que ele está falando aqui são os judeus escolhidos, não nós que somos os gentios. Isso aí é uma outra história, isso aí é um outro estudo, isso aí é um outro tipo de informação. Então o texto lá está bem claro que o Messias de Israel, que morreu e veio para os judeus, esse sim, quando ressuscitou dentre os mortos, esse então levou todos os seus discípulos, ao qual estavam esperando na ressurreição. Bom, espero que você tenha gostado dessa gravação. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e nos vemos então na próxima aula.